Olá, meus amigos do canal Verdade Agora, seja bem-vindo. Eu sou seu amigo evangelista Ricardo Oliveira e eu quero trazer hoje uma palavra abençoada e abençoadora para a tua vida. Mas eu quero começar pedindo uma ajuda para nossa amiga Amanda Bandeira, ou Amanda Morim, como você conhece. Ela está precisando da nossa oração, da nossa contribuição e precisa de toda a ajuda possível, tá ok? Olha só, você pode estar ajudando ela, contribuindo na conta do Banco do Brasil, fazendo uma transferência ou depósito, e também na Caixa Econômica pela conta poupança. Você pode estar entrando em contato no 689-974-1685, esse número vai aparecer aqui no rodapé, do nosso vídeo, e falar com o nosso irmão Marcos Amorim, que é o esposo dela, que está acompanhando, está precisando da nossa ajuda. Ore e contribua, tá ok? Mas eu quero pedir ainda uma ajuda para o nosso canal. Nós estamos buscando 1000 inscritos. Por que nós estamos buscando 1000 inscritos? Nós precisamos que o YouTube nos reconheça como necessário, como importantes nesse canal, e precisamos de 1000 inscritos. Então curta, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like. Olha só, não saia desse vídeo sem fazer essas coisas, tá? Por quê? Porque nós percebemos que temos várias visualizações, mas poucos deixam aí o seu like, a sua curtida, tá? E aí o YouTube, ele visualiza e entende que não é tão importante. Nós queremos mostrar para o YouTube que temos uma seriedade nesse canal e precisamos de você. E o nosso tema de hoje vai falar, muito interessante, vai falar sobre dizimistas. Por que não sou dizimista? Muitas pessoas não sabem por que não são dizimistas. E tem pessoas que não são dizimistas porque não entendem. E aí eu quero trazer para você algumas razões. E aí eu trouxe as razões dos não dizimistas. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque não sabem por que tem que dizimar. Ou tem pessoas que não querem realmente dizimar. Vamos lá? O primeiro versículo da palavra de Deus, que está no Evangelho do nosso irmão Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha só, esse símbolo aqui, essa imagem, simboliza muito bem, porque as pessoas colocam o coração dela onde está o tesouro dela. Tem pessoas que amam muito o seu carro, tem pessoas que amam a sua casa, tem pessoas que amam o seu dinheiro, tem pessoas que não amam nada, não é? Tem pessoas que amam bicicleta, não emprestam para ninguém, não ajudam ninguém, e aí é o que a Bíblia está dizendo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Muitas pessoas não são dizimistas ou não ofertam na casa de Deus porque o seu dinheiro, porque o seu coração está no dinheiro, né? Porque o seu amor está no seu tesouro, né? Vamos lá, mais um versículo da parte de Deus, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só, dízimos e ofertas é um mandamento da parte de Deus. É uma bênção de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Muitas pessoas, elas não são dizimistas, e muitas pessoas, elas não sabem que devem dizimar ou ofertar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque algumas delas é porque o amor ao dinheiro é tão grande que traz para elas sobre si males. Tem pessoas que não dormem direito, tem pessoas que não têm amizade, tem pessoas que têm medo de serem assaltadas e várias coisas mais. E aí o que acontece? Nós pedimos que você observe isso, porque muitas pessoas até desviaram da fé. Como assim desviaram da fé? Passaram a acreditar que Deus não se importa com o seu dinheiro, ou com a sua oferta, ou com o seu dízimo, ou com a sua ajuda. Está enganado. Deus não é açougueiro em momento algum. Ele ama você por completo. Ele quer o seu corpo, sua alma e seu espírito, porque Ele te ama, tá? Vamos lá para mais um versículo da palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 7. Muitas pessoas não são dizimistas e nem são ofertantes, nem com cestas básicas para ajudar os carentes, porque não está fazendo o que a palavra de Deus está dizendo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Muitas pessoas não fazem a vontade de Deus porque estão olhando para os homens e perdem a oportunidade de serem abençoados. Deus é quem nos amou primeiro.
Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então ele fez de boa vontade, ele fez com um coração voluntário, porque ele te ama, ele me ama, ele nos ama. E nós só estamos olhando para os homens. Ei, os homens são falhos, mas a obra é do Senhor. Então, como diz Efésios capítulo 6, versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Tudo que você for fazer, faça como ao Senhor, que é o Senhor que vai te recompensar. Existe um versículo bíblico que diz que busca o Senhor, entrega para o Senhor em secreto, e em secreto o Senhor também vai te recompensar. Amém? Vamos lá para o próximo versículo. E aí entra outra palavra que muitas pessoas não entendem na questão do dízimo e oferta, na questão de abençoar a obra do Senhor. 1 Samuel capítulo 8, versículo 15 diz: e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará. Dizimará é a mesma palavra de dízimo. Dízimo significa décima parte. Não é 100%, é décima, é uma parte. Uma pequena parte de 10% de tudo que você ganha, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Vamos pensar, os oficiais e seus servos, nós pastores estamos lá para servir. E muitos de nós vivemos da obra, vivemos daquilo que oferta. Pensa aí que não é 100%, não se iluda, não é 100%. Tem pessoas que não ofertam, não dizimam e não é 100%. São 5%, 3% de 90 pessoas, por exemplo, que dizimam e ofertam. E muitas vezes isso não é o suficiente nem para pagar as despesas da igreja. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que nós temos que dizimar. Eu dizimo, você dizimando, tudo vai acontecer para conforme a vontade de Deus. E nós não fazemos mais porque há muitas pessoas não têm esse conhecimento da palavra de Deus. Vamos mais para o próximo versículo, que diz assim, aí vem uma pergunta primeiro, né? Depois do versículo. Pode o homem roubar a Deus? Você acredita que o homem pode roubar a Deus? Sim, pode roubar a Deus. O versículo, né, que vai aparecer agora em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, está bem aqui na sua tela. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E a resposta está aí. Nos dízimos e nas ofertas. Quando Deus te abençoa, abençoe também. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, não é uma obrigação. Não é pagando o dízimo, é devolvendo. É ofertando. E isto tem que partir de um princípio de adoração, de louvor, de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Porque se você não percebeu, a porta estava fechada e de repente ela abriu. Será que foi o homem que abriu para você? Não, foi Deus. Então, muitos têm sido abençoados, mas na hora de abençoar, meu Deus, não abençoa. E muitas pessoas dependem do seu dízimo, da sua oferta. Por exemplo, a nossa igreja tem um princípio, a ação social trabalha com a arrecadação de cestas básicas. E muitas pessoas ainda são receosas em entregar cesta básica. Mas são mais de 400 famílias que são atendidas mensalmente por esse departamento. E aí tem pessoas que não faz isso. Não dizima, nem oferta e nem ajuda, nem traz uma contribuição de louvor. Vamos lá, mais um versículo. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31, diz o seguinte: e respondeu Ezequias, dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração, trouxeram holocaustos. Todos que estavam com o coração dispostos a louvar a Deus, trouxeram seus holocaustos, os seus sacrifícios, trouxeram a sua adoração a Deus, a casa de Deus. Querido, nunca foi para o homem. Nunca foi para o homem. Sempre será para Deus. E aquele que gastar, aquele que usar indignamente aquilo que foi ofertado para Deus, vai pagar um alto preço. E se você olhar na Bíblia Sagrada, se você estudar um pouquinho na Bíblia Sagrada, até os sacerdotes, até os levitas que estavam
separados para entrar na casa de Deus, no templo de Deus, que entraram com fogo estranho, foram mortos no mesmo momento. Então imagine nós, em pleno século 21, não é? Passarmos por isso. Se fizermos isso, vai acontecer a mesma coisa, vamos pagar o alto preço. Então, não perca seu tempo. Traga com o coração disposto a abençoar, a louvar ao Senhor nosso Deus. Próximo versículo, próxima palavra, diz assim: honrando ao Senhor com os nossos bens. Você tem honrado ao Senhor com os teus bens? O teu carro serve para quê? Só para ti, só para tua família? A tua casa, o teu alimento, o teu salário, o teu dinheiro, será que você não pode abençoar mais uma pessoa? Quando você faz isso, você honra ao Senhor com os nossos bens. Existe, né, um grande homem de Deus, né, na Bíblia Sagrada, que uma certa Ruth, ela foi pedir para trabalhar, para comer um pouco, né? E lá, aquele homem, vendo aquela mulher, ele disse: olha, deixe um pouquinho para que ela recolha. E a Ruth entrava na plantação e pegava algumas espigas, umas de penduradas, outras caídas no peregrino, para que ele fosse abençoado. Porque ele estava honrando tanto aquela mulher que cuidava da sua sogra dignamente, como também estava honrando ao Senhor. E aquele homem, ele tomou aquela mulher como esposa, e aquela mulher não precisou mais recolher as espigas, não precisou mais ficar pedindo, ela se tornou proprietária. Sabe por quê? Porque quando a gente honra ao Senhor com os nossos bens, nós somos abençoados mais ainda. O versículo bíblico, que também é um mandamento, Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolheres. Sabe o que é isso? Se o Senhor não derramar a bênção que você precisa, que não haja lugar suficiente para você recolher as bênçãos na tua vida. O Senhor, ele promete abrir uma janela dos céus para te abençoar, uma bênção tal. Ei, é o Senhor que está te prometendo. Nunca foi o homem, sempre será Deus na tua vida. É Ele que vai te honrar, é Ele que vai suprir a tua necessidade, é Ele que vai repreender o devorador, o migrador, Ele vai repreender toda enfermidade, e o seu sangue, o seu poder sempre vai ter poder sobre a tua casa. Ah, mas eu só vou ter isso se eu fosse dizimista? Não, mas é um dos mandamentos. O dízimo e a oferta é um louvor que se nós fôssemos comparar, vamos pensar, é um pouquinho de tudo que você precisa fazer para Deus. Mas se você não é fiel no dízimo e na oferta, que está no seu controle, como é que você vai ser fiel nas outras coisas? É uma pergunta, né? Vamos lá. A palavra seguinte, né, o versículo que vai aparecer aqui, Êxodo capítulo 35, versículo 29, diz: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Você sabe do que este versículo está falando? De coisas maravilhosas, tremendas. Você consegue imaginar um povo de mais de 40 mil homens, fora mulheres e crianças, saindo no meio do deserto, onde pela manhã caía o maná, que tinha carne, que fazia brotar água da rocha. Sabe por quê? Porque quando a gente louva a Deus, Ele abre portas onde não há porta. Ele entra com providência. O louvor do dízimo e da oferta é muito pequeno para o tamanho do Deus que você tem. E isto, mas Deus não precisa da minha oferta. Realmente, Ele não precisa da sua oferta. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele precisa da sua fidelidade. E se você não puder ser fiel a Deus no dízimo e na oferta, como você vai ser fiel nas outras coisas? O versículo seguinte, a palavra de Deus concluindo, né, abastança. Vou explicar para vocês o que é abastança. Em outra versão bíblica diz que trazeis todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, se eu não vos abrir uma janela, né, sobre vós, e derramar sobre vós uma bênção tal, que venha sobre vós maior abastança.
Você está vendo aqui, ó, abundância, fartura, riqueza. Então, preste atenção, quando você traz dízimo e oferta para a casa do Senhor, vai ter abastança para a tua vida. Vai ter abundância, vai ter fartura e vai ter riqueza. O Senhor é quem promete isso para você. O versículo que segue diz em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10. Olha só que palavra abençoada. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu, dizendo, desde que se começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Abastança é abundância, é fartura, é riqueza para a tua vida. Então, nessa oportunidade, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Não saia desse canal sem curtir, sem compartilhar, sem deixar o seu like. Estamos precisando de 1000 inscritos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir, e seja fiel ao Senhor e até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima.